pelo bem da educação, tomara que o mais rápido possível acabem com esse tal do novo ensino médio, que é uma farsa, é uma mentira, é um roubo à educação. Professora Vera Lúcia. Gente, mas isso aqui não foi combinado, só que é o nosso próximo tema aqui no Jornal Gente, tá? Essa mensagem aqui... Não, fala que foi pensado, Ana. Eu gosto de foi, ser... o João Rossetti, nosso coordenador. Não, foi o João. Tô desmerecendo o trabalho do João, você tem razão. Foi planejado. Foi. Mas a gente citou no começo do programa que teria uma entrevista para falar sobre o novo ensino médio, que está sendo colocado em xeque, né? Muita gente reclama, tem pais, alunos reclamando, mas há também especialistas que aprovam o modelo que está sendo implantado no país, e a gente vai abrir espaço para essa discussão a partir de agora, né? É isso aí, conosco aqui para nossa satisfação, a educadora Cláudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Cláudia Costin, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para você. Bom dia. Prazer falar com você, Agostinho, e a Ana Paula também. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band. Que bom. Cláudia, diz aí, o que você acha desse novo ensino médio? Que está causando muita polêmica aí, tanto assim que agora o MEC, eu não sei também, achei uma medida meio para inglês ver, para ser bem sincero. O MEC anunciou que vai criar um grupo de estudo por 90 dias para analisar e tal. O problema é que nesses 90 dias a vida está correndo e a molecada tá tendo essa nova forma de ensino, se é que dá para chamar assim. Eu queria saber de você, Cláudia, o que você está achando disso? O que há de bom, o que há de não tão bom nesse novo ensino médio? Então vamos falar do antigo ensino médio. Vamos. Porque numa escala de 0 a 10, o IDEB, que é o índice que mede a qualidade da educação, que é bastante bem desenhado pelo INEP, que se viu tão atacado no governo anterior, porque eles trabalham com base em ciência e não em guerras ideológicas, ele tinha 3,5. O ensino médio público brasileiro, antes, o antigo, tinha 3,5 numa escala de 0 a 10, quer dizer, era péssimo, e estava estagnado em 3,5 há muitos anos. E por quê? E é isso que é importante que a gente entenda. Porque, diferentemente dos outros países, o Brasil inventou uma jabuticaba, que é 4 horas de aula com 13 matérias obrigatórias exprimidas nessas 4 horas de aula. Quando a gente fala sobre o futuro da educação, muitas vezes a gente fala, bom, a educação vai precisar ensinar a pensar, não só aprender conceitos, não só um ensino conteudista, mas que o jovem aprenda a pensar historicamente, cientificamente, matematicamente. E com 4 horas de aula só, com um recreio no meio, vamos ser honestos, ninguém aprende. Os países que têm bons sistemas têm de 7 a 9 horas de aula e não mais de 8 matérias. Como é que funciona? O aluno inicialmente é exposto a um conjunto de áreas de conhecimento e depois ele escolhe uma área de aprofundamento. Desde 2005, isso vem sendo discutido no Brasil e todos os ministros, com exceção do período do Bolsonaro, vinham discutindo, vamos criar um novo ensino médio, que tenha menos disciplinas, que o aluno possa optar, e isso é importante de ser feito. Então, primeira coisa, o antigo ensino médio não dá. Agora, o novo ensino médio é bom? Para discutir isso, nós vamos ter que discutir capacidade de implementação, porque não adianta ter só um desenho de ensino médio. Foi proposto um ensino médio, um projeto de lei de um deputado que propôs, foi discutido, depois acabou sendo aprovado por medida provisória, que eu acho uma pena. Mesmo assim, houve audiências públicas e isso começou a ser implementado em 2022. Não dá tempo de saber se ele está sendo bem implementado, porque primeiro tivemos a Covid e logo em seguida
E o MEC não assumiu o seu papel de articular, de definir o que são essas áreas de aprofundamento, que são os itinerários formativos, como é. Então, a gente não sabe. Agora, fazer uma consulta é bom, porque com certeza algumas coisas deram certo, outras coisas não deram tão certo. O que não pode é a gente fantasiar que vão voltar a ter 13 matérias para atender aos interesses de associações de professores de áreas específicas que temem perder carga horária. Porque, no fim, muitas vezes a discussão acaba sendo nessa direção. Vamos ser honestos. Agora, esse ensino médio, tal como ele está sendo implementado, ele está bom? Não, ele tem uma série de problemas, de desafios. É importante ouvir, mas é importante ouvir rápido, porque eles já perderam muito tempo. Nós, no Brasil, estamos marcando passo há tempo demais com um modelo de ensino médio que ninguém mais pratica. Pois é, as reclamações que a gente tem visto, né, Agostinho, na maioria em relação a esse ensino médio, vêm de professores e de alunos, né? Os alunos que reclamam da sobrecarga e de ter que antecipar uma escolha que já é difícil, né? Que é você escolher uma área de interesse para se aprofundar e talvez você se aprofunde e se arrependa, isso pode acontecer também. E, por outro lado, os professores também da sobrecarga e do despreparo para que isso tudo aconteça. E aí eu acredito que tem um ingrediente que a senhora citou e lembrou bem, que foi a pandemia que bagunçou ainda mais tudo isso, né? Então, qual que pode ser o meio do caminho? A gente olhando para um modelo que não está bom, mas que tem algumas qualidades, para que a gente possa afinar isso e chegar a um modelo que seja mais eficiente? Bom, primeiro, Ana Paula, foi feita uma pesquisa pelo Datafolha que mostrou que 92% dos alunos querem escolher uma área de aprofundamento. Então, há queixas de alunos que se sentem cedo demais para escolher, mas é importante saber que na vida a gente faz escolhas. Muitos entram na faculdade com 16 anos. E depois se arrependem e depois transformam. Não é proibido refazer escolhas e nem esse modelo impede que escolhas sejam refeitas. O que é importante que a gente faça é esse segundo ponto da tua fala, Ana Paula. Nós precisamos preparar o professor para essa nova realidade. Nós precisamos de um MEC que defina mais claramente o que são esses tais itinerários formativos. Alguns estados definiram 4, o Paraná chegou a definir só 13 itinerários formativos, outros definiram uma infinidade, como o Rio Grande do Sul, de itinerários formativos ou áreas de aprofundamento. Nós temos que botar um pouco de ordem nisso, temos que expandir um pouco, especialmente no momento em que o novo ensino médio diz que vai se tornar em tempo integral progressivamente, o que eu acho que é uma medida correta. A gente tem que estabelecer mais claramente qual é o tempo para o aluno ser exposto ao conjunto de disciplinas para fazer uma escolha um pouco mais informada, mesmo que eventualmente precoce. Mas também, para te tranquilizar, Ana Paula, em todos os países essa escolha é feita mais ou menos na mesma idade que nós fazemos. Então o Brasil em educação muitas vezes infantiliza os adolescentes, como se eles fossem incapazes de decidir nada. E ali a gente colhe adolescentes infantilizados, né? Tem um livro magnífico da Amanda Ripley que mostra isso claramente, não só em relação ao Brasil, mas nos Estados Unidos também. Nós temos que olhar para o adolescente como um ser capaz de fazer escolhas e, se arrepender, refazê-las. Por isso que é interessante o dado do Datafolha dos 92% que querem escolher áreas de aprofundamento, que eu acho muito interessante. Legal, e aí tem que dar a condição para que isso seja feito com um embasamento. Né, exatamente. Agora, assim, quem sou eu para falar aqui, né? Sou só pai, né? E já é bastante coisa. Aliás, eu lembro nas reuniões de escola lá, viu, Ana, Cláudio, ouvintes, aí a professora falava, a gente vai fazer isso no começo do ano e tal. Tinha um monte de pai que contestava
A proposta. Eu não tenho condição de contestar, você está brincando. Eu falo assim, ó, eu vou falar com o cirurgião, eu falo, ó, essa incisão que você está fazendo aí, tá errado. Não sei não. Esse bisturi aqui, você precisa pôr mais assim, não dá, né? Prova que assim a forma não dá, não chego a tanto. Não chego a tanto, lógico que não. Mas assim, eu só tenho um pouco de receio, porque eu estava lendo que atender colocar o adolescente e tal como um personagem importante que vai decidir acertando ou errando, acho que isso é legal. Mas ele não pode deixar de ter alguns conhecimentos. Isso. Alguma formação essencial tem que ser preservada. E eu estava vendo aqui que para muita gente, viu, Cláudia, está se priorizando a formação técnica para que o ensino médio prepare o jovem para o mercado de trabalho e prepare menos para uma formação superior. Existe esse risco mesmo ou não? Olha, esse risco no modelo anterior não existia porque não preparava para nada. Só 21% dos adultos brasileiros de 25 a 34 anos têm diploma de nível superior. Então, pouquíssima gente ia para a universidade. E pouquíssima gente ia para o ensino técnico. Então, no novo modelo, está se colocando uma ênfase em diferentes possibilidades. Nós não queremos ter 80% dos alunos não indo para lugar nenhum, evidentemente. Nós temos que ampliar o percentual de alunos que possam ir à área técnica, mas não fantasiem. Os países que têm um modelo que o Brasil precisa implantar, não é mais do que 40%, 45% dos jovens que vão para uma formação técnica. A educação, ela tem que preparar para a vida como um todo, mas a vida inclui o mundo do trabalho. Precisamos parar dessa dicotomia, ou prepara para a vida ou para o mundo do trabalho. Tem que preparar para as duas coisas. Tem que preparar para a fruição do belo e instigante, que é o domínio das artes. Tem que preparar para a cidadania. Isso quer dizer ensinar a pensar, daí porque uma educação conteudista não leva a lugar nenhum. Tem que preparar para poder pensar no mundo do trabalho que está em perpétua mutação e acelerada mutação, com o advento desse chat GPT, com a inteligência artificial substituindo o trabalho humano que demanda competências intelectuais básicas. Nós vamos competir, metaforicamente falando, com robôs, né? Então é importante que o jovem seja bem informado. Agora, o ensino médio, tal como vem sendo pensado, e eu tive a oportunidade de conversar com a secretária executiva do MEC essa semana, ela contempla a formação básica. Pelo contrário, e não só ela contempla, como ela reforça a formação básica. Mas depois o jovem vai escolher uma área de aprofundamento, que pode ser humanidades, que pode ser linguagem e suas tecnologias, que pode sim ser ciências da natureza e suas tecnologias, e pode ser o ensino técnico e profissional. Por que não dar mais chance para o jovem, exposto a todos os conteúdos, fazer suas escolhas e eventualmente depois dizer, não era bem isso, eu quero agora ir para outra área. Como eu sou professora universitária, fui professora de educação básica, várias vezes vi gente repensando suas escolhas. E o mundo do trabalho, o futuro da educação, vai ser de gente que vai estar constantemente repensando suas escolhas, porque muitas profissões vão ser extintas e muitos postos de trabalho dentro de cada profissão também serão. Bom, você vai falar mais alguma coisa sobre isso, Agostinho? Senão eu vou pegar uma pergunta para um outro lado. Eu só queria dizer aqui que eu fiquei surpreso, porque eu imaginei que você, Cláudia, a gente está conversando com a Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, eu achei que você fosse ter mais restrições ao novo ensino médio. Tudo que eu li até agora coloca muitas restrições, né? Muitos senões ao novo ensino médio. E você não, você dá uma visão diferente, me parece que mais positiva do que negativa, me parece. A única coisa, só para completar aqui, é que ele precisa ser aperfeiçoado.
todo modelo novo, no nosso caso não é novo, há 20 anos o mundo, ou 30 anos o mundo pratica a direção que nós queremos colocar, vai demandar um certo fazendo. A gente planeja um pouco, implementa, vê o que deu certo, vê o que deu errado, e muita coisa vai dar errado, mas mais errado do que o antigo modelo nós não podemos ficar. Então vai ser necessário aperfeiçoar o tal novo ensino médio, com certeza, não dá para implementar como estava sendo pensado inicialmente, porque agora ele sofreu o choque da prática. Agora, vamos voltar para o antigo? Que é essa pergunta que tem que ser feita. Com certeza, não. Então, e aí tem uma outra pergunta que tem que ser feita, porque assim, a minha memória não é das melhores, mas eu me lembro de uma pesquisa que a gente divulgou aqui na Rádio Bandeirantes já tem alguns meses, Cláudia, sobre o mercado de trabalho de professores. E aí é o outro lado que eu queria levar para a nossa entrevista, porque para a gente formar alunos, e de preferência adolescentes inteligentes, preparados, capazes de entrar no mercado de trabalho, porque a gente sabe que muitos vão ter que bancar a própria faculdade. Se não forem para o mercado de trabalho para ter uma grana, não vão fazer ensino superior mesmo, não tem condição. E alguns até trabalhando não vão conseguir, né? Então, se ele for preparado, legal, bacana. Só que tem que ter bons professores e ter professores para isso. E o número que eu não me lembro agora era de um déficit nesse mercado de trabalho bastante preocupante e que daqui, se não me engano, 40 anos, a gente poderia estar falando de um mercado de trabalho muito desabastecido, porque é uma categoria que não é valorizada, que trabalha muito mais do que devia, que é bastante estressada, está exposta a situações em sala de aula que são terríveis, né, de agressão, ameaça, principalmente quando a gente está falando no ensino público, né? Então, eu queria que a senhora falasse sobre esse outro lado também, né? Porque a gente pode desenhar o melhor modelo de ensino médio do planeta. Quem sabe o Brasil não consegue fazer isso, mas cadê os profissionais para atuarem nessa área, né? Bom, então, em primeiro lugar, você tem toda a razão, Ana. Quer dizer, a profissão de professor é pior do que o que você falou. Ela não é vista como uma profissão. Nem pelo público em geral, que muitas vezes olha para a profissão de professor com piedade, não com respeito profissional, e muitas vezes alguns professores incorporam essa visão que a imprensa, a população em geral tem deles, e se sentem dignos de pena e não de orgulho do que eles fazem. Então nós vamos ter que mudar essa equação. Primeiro ponto, passa certamente por salários, e a lei do piso, que acho que foi uma lei muito importante que foi criada para estabelecer pelo menos um salário mínimo, foi muito positivo. A ideia da educação em tempo integral, ela traz uma possibilidade de melhora das condições de trabalho do professor, colocando os professores com dedicação exclusiva a uma única escola, como é o modelo de Pernambuco. Isso ajuda muito ao professor não só se perceber como um profissional, mas ele poder ter uma relação mais interessante e inteligente com os seus, interessante e afetiva, desculpe, com os seus pares, né, trabalhar colaborativamente, e com seus alunos, conhecendo os alunos pelo nome, porque muito professor brasileiro vai para 3, 4 escolas para poder completar a sua jornada. Então, professores contratados para 40 horas, com dedicação exclusiva a uma única escola, com salários melhores, vai ser importante. Mas vai ser muito importante também mudar a formação inicial do professor, que hoje é muito distante do preparo para uma das mais complexas das profissões. E quem fala isso não sou só eu ou os especialistas, mas pesquisas feitas inclusive pelo próprio PISA. Os professores dizem que eles acham que a formação que eles receberam na faculdade não os prepara para uma das mais complexas das profissões. Então vai ser muito importante isso. Agora a gente não tem o direito de pensar pequeno, Ana Paula. Vai ser muito importante que a gente olhe para esse professor com todo o seu potencial e forme ele para essa nova prática. Fácil de falar, dificílimo de fazer, mas o Brasil não tem direito de pensar pequeno. É isso, é exatamente isso. A gente não tem direito, não tem nem tempo, né? Porque a gente está revisando o ensino médio, tendo que formar mais professores, correndo atrás do que foi perdido no período de pandemia. É uma equação das mais difíceis, né? Com certeza.
Para terminar da minha parte, Cláudia, pensando grande aqui, só eu que fico incomodado com a Fundação Lehman participando ali ativamente, aparentemente, das atividades do MEC? Olha, em todos os países que estão entre os 30 primeiros do PISA, a sociedade civil, inclusive empresas, se interessam pela educação do país. Porque, no fim, quem vai trabalhar, quem vai construir capital humano e vai, portanto, trazer a possibilidade de crescimento são as escolas, a formação de pessoas no país. Então, que tem que ser de muita qualidade. O Brasil, infelizmente, em todos os índices internacionais, apesar de pequenos progressos que aconteceram ao longo do tempo, nós fomos, infelizmente, um dos últimos países no continente americano a universalizar o acesso ao ensino fundamental, e a gente pagou um preço por isso. Então, eu não me incomodo que empresas e pessoas e organizações se interessem e sindicatos se interessem pela qualidade da educação da população. A Fundação Lehman, sim, ela é uma fundação sem fins lucrativos, financiados não só pelo Jorge Paulo Lehmann, mas também por uma série de outros atores, e teve um papel bastante importante em muitos dos avanços que nós tivemos em educação, inclusive em conceder bolsas para alunos brasileiros fora do Brasil e dentro do Brasil. Da mesma maneira, o Itaú Social tem tido esse papel, a Natura, o Instituto Natura tem um papel, o Instituto Sonho Grande, vários outros institutos. Eu não sou contra, numa sociedade como a gente vive, empresários se interessarem por educação, desde que coloquem à frente deles especialistas, técnicos que entendam de educação. Eu acho que faz parte da organização social. Eu acho que deveria ter até mais participação da sociedade civil. Inclusive, na Inglaterra, nos conselhos de escola, comunidade, a padaria daquele bairro participa, as pequenas lojinhas daquela comunidade participam. Educação tem que ser assunto que diz respeito a todos nós. Então, até para os ouvintes que eventualmente têm uma prática profissional que não é na educação, é muito importante que todos se interessem por educação e façam a educação crescer. A educação vem melhorando em acesso, em permanência na escola e até em aprendizagem. E parte disso vem do interesse que a sociedade civil teve em passar a medir a educação, se as crianças no fim do dia estão aprendendo ou não estão aprendendo, se estão continuando nas escolas e se a gente está construindo uma educação significativa. É importante que todos participem. Perfeito. Cláudia Costin, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Sempre um prazer ter você aqui com a gente para tratar desse assunto que é, lógico, né, essencial. Obrigado mais uma vez, bom final de semana, até a próxima. Para vocês também, tá? Valeu. Obrigada. Agora 9h